Oi, eu sou o Gabe e a gente vai fazer um react do Ramsés, onde ele vai demonstrar algumas coisas sobre o caso Yasmin Ismail e eu também tenho algumas outras coisas a acrescentar nessa situação inteira. Então, vamos lá. A Alexia Reis é uma criadora de conteúdo aqui do YouTube também e ela foi afetada pela enchente que aconteceu. Ela acabou perdendo a casa dela. Então ela vai ter que reconstruir muita coisa. Ela está em segurança, mas assim, ter que reconstruir tudo é muito difícil. Então, se você puder ajudar com um Pix, eu ficaria muito grato. O Pix é alexiareis1997@gmail.com. É isso. Dá uma mão pra Alexia. E pra quem já deu, muito obrigado. Vamos pro vídeo. Bora assistir o vídeo? Tudo bem? Parece que a gente tem mais um processo entre os influencers. A Suavemente Comentado foi processada pelo Ismail, e o processo da vez envolve uma acusação de transfobia e um pedido de indenização de R$52 mil. O Ismail colocou no processo que ele sofreu transfobia... É um pouco engraçado que é sempre nessa faixa de valor, né? 52, 50 e poucos mil, nunca é mais do que isso. E se eu não me engano é pra não ter um problema com a questão jurídica, né, de ter que ir para outro tipo de coisa do direito, muda um pouco a situação. E eu acho importante, talvez o Ramsés fale sobre isso mais à frente, mas eu acho importante separar o que é falar algo que pode ser entendido como transfóbico e o que é ser transfóbico. É diferente eu olhar pra você e falar, pô, mano, o que você falou foi homofóbico, tá ligado? Ou, pô, mano, o que você falou foi racista. Eu virar e falar, você é racista. Do que eu vi da Yasmin, que eu vi os tweets dela e tudo mais, a impressão que eu tive foi que ela tava olhando e falando de... Essa fala foi transfóbica. Não necessariamente de você, Ismail, CPF X é transfóbico. Sabe? É essa a impressão que eu tive. De um problema de comunicação aí. Parte da Suavemente Comentado. E por isso ele pediu 52 mil. E o contexto disso tudo é ainda mais curioso do que o processo em si. Há mais ou menos um mês atrás, o Ismail acabou tweetando assim: é isso, galera. Aceitem que qualquer pessoa faça chacota com a comunidade trans. Daí dá 2 meses, a pessoa volta a ser cis, igualzinho aconteceu com a Maria Jack no TikTok. Parece que vocês se fazem de ingênuos e não percebem que tem gente na comunidade LGBT pra chamar a atenção. O tweet em si... Vamos lá. Maria Jack é uma criança, né? Um adolescente. Pelo menos da última vez que eu confirmei. É um adolescente que tá se descobrindo. Tá descobrindo a própria sexualidade. Tá descobrindo a própria identidade. Tá descobrindo o que é ser o que ele é, né? É o que é ser o que ele se entende como ou ela se entende como, né? E aí, assim, além da questão da adolescência, tem a questão da não binaridade, tem a questão da própria transgeneridade, que muda muito como a coisa funciona. Então, assim, essa fala da Ismail, principalmente voltada para um adolescente, né? Para uma pessoa que ainda está se descobrindo, que ainda está se entendendo, para mim, ela acaba colocando um pouco de lenha desnecessária numa fogueira, por assim dizer. Ela acaba colocando um tanto razoável de lenha numa situação que não precisava. É 2 minutos pra galera mais biluteteia de ai, trans não pode usar banheiro, sabe? Trans não pode usar o mesmo banheiro, pessoas trans não podem usar o mesmo banheiro que cis. É 2 minutos pro discurso do Ismail se tornar... não se tornar porque não é, né? Eu não acho que esse seja o objetivo do Ismail, mas é muito fácil dessa galera meio tantã, meio beluteteia das ideias, pegar esse discurso e transformar nisso. É natural que um adolescente que está descobrindo a própria identidade tenha esse vai e volta, ainda mais um adolescente com questões de não binaridade, sabe? O que pega pra mim nesse contexto todo pessoas trans sempre estiveram na frente da luta do movimento LGBT de modo geral. Elas sempre estiveram tomando as primeiras pedradas para o movimento conseguir seguir em frente. Atitudes como essa, vindo da Ismail como veio nesse sentido de não entender o processo de uma pessoa trans, né? Se descobrir e tudo mais, acaba se tornando um certo tipo de facada nas costas para minha visão, para o meu entendimento de mundo. Lembrando que eu subi, eu faço parte da comunidade LGBT nesse sentido.
A minha preocupação, na verdade, é que essa fala da Smail coloque uma caça às bruxas maior e usando o discurso dela como base para isso, mesmo que não seja o objetivo dela. Mas vamos ver o resto do vídeo, que eu já me alonguei muito tempo. Tá cortado, mas no fim dele, o Smail ainda citava o Haluka como exemplo, de que ele estaria usando a comunidade LGBT em benefício próprio. E eu particularmente acho bizarro como a simples existência do Haluka, só do fato da pessoa do Haluka existir, já é o bastante para que brigas entre criadores de conteúdo aconteçam. É como se a existência do Haluka afetasse o equilíbrio das coisas. Aí, no tweet do Smail, antes da gente ir pra resposta da Yasmin que originou o processo, Eu também não acho justo comparar o Jack com o Haluka nesse sentido, mas tudo bem. vocês precisam saber quem que é a Maria Jack, que é a pessoa na qual foi direcionado o tweet além do Haluka. A Maria Jack é uma produtora de conteúdo lá no TikTok e começou a receber umas críticas referentes à sexualidade que ela tinha, ainda mais por basicamente ela ser uma criança, e de que inicialmente se chamava Maria. E a Maria que descobriu que vai ter uma série que o livro que ela ama. O livro é esse aqui, galera. Ah. Já vai aparecer no Netflix. Tá feliz, Maria? Fanfic da gata. E um tempo depois ela começou a se chamar de Jack e também a usar pronome masculino. Então pros leigos é como se agora ela fosse Ok. trans. Nunca mais eu vou chamar minha filha de Jack. A Maria é uma adolescente e ela está em constante mudança. Isso é uma jornada enorme de autoconhecimento que gera também um turbilhão de Exatamente. Exatamente. Maria, Jack, seja lá qual for o pronome de escolha, seja lá qual for a coisa, é um processo de descobrimento. Essa mãe aí tá muito alinhada. É muito legal ver isso. sentimentos. E já faz algum tempo que ela prefere ser chamada de ela, tanto nas roupas femininas como no pronome. Sim, você pode Ok. chamar ela de Jack ou Joe Jack, não há problema nenhum. Assim como pode chamar ela pelo nome de batismo. Maria, eu Ah, muito ver tantos comentários falando disso. Vocês têm que entender que ela é uma adolescente. Tudo muda, galera. Tudo na vida vai mudar. Vai mudar gosto, vai mudar tudo. Não que ela não aceite ser chamada de Jack. Ela aceita, ela gosta do Jack. Mas ela tá preferindo ser chamada de Maria. Hoje foi a vez de receber os nossos amigos em casa. Ela tava todo feliz dançando, pulando. A Manu fez a unha do gado, o Marquinho. Tava todo mundo feliz na beça. Porém, aquilo, né, galera? A alegria de pobre dura sempre pouco. A gente tava trocando uma ideia lá no bar, eis que surgiu o assunto de Maria e de Jack. E ela ficou então, o bagulho é que assim, adolescente, eu vejo muito adolescente hoje em dia, e desde sempre, na verdade, né? Os adolescentes otaku pega a personalidade do Light, sabe? Adolescentes jogador de futebol corta o cabelo igual do Neymar. Então, pra mim, não é tão estranho que um adolescente esteja se entendendo nesse sentido. O gostar, o ser e o gostar, para um adolescente que está entendendo a própria emocionalidade, são duas linhas que estão muito, muito juntas, né? Afinal de contas, não é à toa que a gente tem um clubinho de pessoas que gostam de coisa X e que se entendem dentro, e que o próprio senso de identidade está colocado ali no que aquele grupinho gosta, no que aquele grupinho faz, no que aquele grupo de pessoas faz. Então, assim, natural de um adolescente. extremamente triste com isso. Por quê? Porque no arroba dela da rede vizinha é Jack e ela tá preferindo Maria. E a gente não sabe se troca. E é aquilo, galera. Como eu sempre falo pra vocês, a gente tem que apoiar porque nossos filhos apoiam, passam a mão na cabeça. Então acontece que o pessoal trans não gosta muito disso. Então acredito eu que no tweet do Ismael o contexto era esse, de não aceitar que alguém como a Maria Jack ou o Haluka usasse a comunidade LGBT pra conseguir público, chamando a atenção, falando que é trans, pra que Pra mim são situações completamente distintas, mas tudo bem. logo depois a pessoa volte a ser cis, ou revele pra todo mundo que nunca foi trans, meio que usando essa bolha LGBT como escada pra conseguir público, como se fosse literalmente uma ferramenta descartável. Só que esse exemplo que o Ismael disse é um pouco A questão pra mim o Ismael já tem mais de seus 25 anos, já passou pelo processo de se descobrir, já passou pelo processo de se entender. E eu com quase 30 anos na cara, eu tô com 29, eu já passei por esse processo de me descobrir, de me entender. A gente tem que lembrar também que jovem, de modo geral, tá muito na internet, né? Tá o tempo inteiro na internet, tá documentando tudo. Então, algumas coisas que outras pessoas LGBT possam ter passado em um âmbito privado, dentro só da própria casa, ou dentro de um grupo de amigos, né, muito seleto, hoje tá registrado, tá tudo registrado. Então é natural que haja um certo conflito de gerações nesse aspecto. uso. O caso do Haluka é completamente diferente do da Maria Jack. Concordo. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo desde o início da treta. E a Maria Jack não, ela é uma adolescente. E pelos vídeos que são postados, nem ela sabe que ela é direito. Meu nome é Maria e continuam enchendo meu saco me chamando de Jack. Eu acho que vocês entenderam que é um assunto que dá muito pano pra manga. E Uhum. aqui que a suavemente comentado entra. Ela viu que foi postado e acabou respondendo. Você tá sendo transfóbico, ignorando a realidade trans e não binária. Veja, pra mim, o pulo do gato dessa situação inteira é na fala da Yasmin. Você está sendo transfóbica. Você está sendo uma pessoa escrota. Você tá sendo filho da puta. É muito diferente de virar e falar você é um filho da puta. Entende? É uma coisa passageira, é uma coisa temporária, é um apontamento de uma situação. O outro é uma característica de identidade. Sabe? Pra mim, tá correto o que a Yasmin disse.
Eu já li esses tweets, tá? Só pra deixar claro. processar, dá-lhe pau. Mas saiba, sua noção de identidade de gênero é péssima. Concordo. Trans de verdade, como se tivesse esse direito. Mas isso só não mostra sua falta de respeito e como você alimenta a exclusão. Concordo também. É pessoal com trismeio, mas não são apenas fotos de anime criticando ele. Basta entrar nas respostas Sim. e ver muitas pessoas explicando. E aí vem ele com esse papo de processo. Não dá. Não é a primeira vez que ele tem essas falas, a galera tenta explicar pra ele. Pois bem, Ismael viu isso, não Só lembrando que todas as pessoas que estão me acusando infundadamente de transfobia, eu vou dar uma de sabe de calcinha. Vou processar todas as totinhas de anime me acusando de uma coisa que eu abomino. Então, esse bagulho de foto de anime, eu entendo, porque eu já vi vários criadores de conteúdo LGBT e esse tipo de coisa. E querendo ou não, essa galera de foto de anime é um pouco chata muitas vezes, assim, é um pouco insistente demais, né? Muito, ai meu Deus, é a mesma coisa da galera com foto de K-pop, os caras com foto de usando, né, iconografia romana, assim, essa galera é muito chata, essa galera é muito insuportável. A questão é que quando sai dessa bolha, né, e chegam pessoas mais normais, entre milhares de aspas, pessoas que não estão nessa lógica de internet tão forte e criticam esse comportamento, é importante sim que você reveja algumas coisas e que você revise algumas coisas que você fez, sabe? E de vez em quando, até um relógio parado tá certo 2 vezes por dia. Pode ser que a galera da foto de anime tivesse certa nessa situação, tá ligado? A questão é que não dá pra generalizar toda uma situação e não dá pra pegar toda uma realidade e diminuir ela pra falar, ai não, quem tá falando de mim é feio, bobo, cara de mamão, não vou responder. Não é assim que funciona, porra, você tá na internet, você tá aberto a receber crítica, é assim que funciona o bagulho. entrou com um processo contra Yasmin. Esse é o contexto do que aconteceu e do que originou. O fato da Ismael ter entrado com um processo contra Yasmin com o advogado do MBL, esse advogado que inclusive tá meio obcecado pela Yasmin, como ele mesmo diz aqui, né? É uma coisa que eu fico meio pá das minhas ideias. É uma coisa que eu olho e falo, tem alguma coisa esquisito. É um pouco estranho. Pra mim, uma criadora de conteúdo como a Ismael, um criador de conteúdo como a Ismael, associar a própria imagem, sendo uma pessoa LGBT, sendo uma pessoa queer, sendo uma drag, né? É um pouco esquisito pra mim uma pessoa LGBT associar a sua imagem ao de um advogado que é associado ao MBL, sabe? Que muitas vezes passa muita fake news pra frente, que muitas vezes fala contra o direito das pessoas trans, que, sabe, que muitas vezes é problemático, assim, nesse sentido, e não problemático de, ai, é problemático, que coisa, não, de realmente trazer problema pra vida dessas pessoas, assim. É um pouco esquisito pra mim, eu como pessoa LGBT, não sinto que isso seja 100% de bom tom, assim, eu fico meio incomodado dessa aproximação. Originou o processo. Ao juízo do Juizado Especial da Comarca de São Paulo. Ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e tutela de urgência. Dos fatos, digital influencer, bem como drag queen, utilizando de sua imagem como arte e ferramenta do seu trabalho para garantir o seu sustento. Ou seja, o requerente depende intrinsecamente da utilização e gestão da sua imagem, em virtude da sua profissão. Haja vista que se veste, apresenta e expressa diretamente por meio dela. Vejamos as redes sociais do requerente, que acumulam mais de 2 milhões de seguidores. Tá. Ocorre que, após a requerida começar a afirmar nas redes sociais que o requerente é transfóbico, ele emitiu Não, ela disse que a atitude foi transfóbica. Eu nem sou advogado e é 2 minutos pra falar isso. Uma atitude transfóbica é diferente de uma pessoa ser transfóbica. Até porque tem mais falas da Ismael que eu já vi gente trans considerando problemática. Então, assim, né? constitui na repulsa ou preconceito contra os transexuais, transgêneros e travestis, sua imagem pessoal foi diretamente atacada, uma vez que grande parte de sua influência, que garante o seu sustento, é decorrente da comunidade LGBT, os quais chegaram, inclusive, a ser informados do comentário, que Tá. teve quase 100 mil visualizações. Após os ataques da Ré, não só isso, a Ré, além de o caluniar, continuou atacando a sua imagem, afirmando que ele não possui direito de opinião, que ainda alimenta a exclusão. Abaixo ali tem o tweet da suavemente comentado. E aqui eu tenho que dar uma observação muito interessante. De todos os processos que eu li aqui, que eu trouxe um vídeo pro canal, esse é de longe com a acusação mais fraca que eu já vi na minha vida. Vou pegar o pé da letra que Nossa, é muito fácil fazer a defesa da Suavemente. A Suavemente tá apontando uma incongruência no discurso do Ismael. Ponto. Muito fácil, eu tô com o Ramsés. falou, no qual eu fortemente acredito que ela não tá errada, ela disse exatamente assim, quer julgar quem é trans de verdade como se tivesse esse direito. E o que o advogado do Ismael colocou é isso. É isso, é isso. Se estivesse falando que o Ismael não tem direito de opinar. Se você pega ao pé da letra, quem disse que é o Ismael que decide quem é uma pessoa trans?
Essa linha de tweet que a suavemente comentada que disse, ela não tá errada, não deixa de ser um fato. Não é que ela tá falando que o Ismael não tem o direito de opinião. Ela Sim. Quem que é o Ismael pra definir quem é uma pessoa trans? Ela não... o que o Ramsés tá trazendo é muito válido. O que é suavemente, no fim do dia, é muito fácil, né, trazer isso também, é a questão do... Ismael é uma drag, tá ligado? Ismael não é nem uma pessoa trans abertamente, né, pra falar sobre essa experiência de vivência. É uma pessoa transbinária, tá? Eu tô sendo específico e categórico quanto à binaridade. A não binaridade, aí tem a diferença de transgênero, transexual, enfim, aí a gente entra numa outra seara, uma outra coisa muito mais complexa, né? Então vamos manter aqui, quando eu tô falando de trans, eu tô focando na binaridade. Até porque a Ismael é uma drag, não uma pessoa trans. Então nem a carta a minha vivência como pessoa trans, ela poderia jogar na mesa, né? É uma coisa que vale refletir também. Ainda mais dado o contexto dos tweets que foram feitos. E vale uma observação muitíssimo interessante. Eles anexaram no processo a resposta da Yasmin, mas não o tweet do Ismael que originou tudo isso. Uhum. A requerida fez questão de marcar a rede social do autor para realizar o ataque, ou seja, usando de sua ferramenta de trabalho contra... São dois digitais influencers. Assim, no seu trabalho você discute com um colega de trabalho. Como digital influencer, você vai discutir com a pessoa onde? Você vai chamar, vai mandar pra ela um telegrama falando: olá, Ismael, você me encontre na rua X para discutirmos no palco? Não, porra, o âmbito de trabalho deles é internet. São redes sociais, é Twitter, é Instagram, é Facebook, é YouTube, é seja lá o que for, né? O caralho a quatro nesse sentido. É natural que a briga aconteça no âmbito público, porra. Não é muito difícil. ele mesmo, na intenção clara de caluniá-lo. Meu Deus, sempre que eu trago esse no máximo, só ler o processo e trazer a informação o mais imparcial possível. Só que, lendo o que tá aqui, sabendo como o tweet funciona, não é muito bem assim que aconteceu. Não é que Yasmin marcou o Ismael pra realizar um ataque, na intenção de caluniar o cara. Não foi isso. O tweet foi em resposta do Ismael. Não Sim. o perfil na intenção de realizar um ataque. Assim, eu não sei, né? Eu posso estar viajando aqui. Mas pra mim tem uma diferença entre você marcar o perfil de uma pessoa pra fazer uma ofensa, caluniando ela, do jeito que tá sendo apresentado nesse processo aqui, que tá metendo fortemente louco, do que você... É muito diferente eu, sei lá, marcar o Ramsés. Já que eu tô vendo o vídeo do Ramsés, eu vou usar ele de exemplo. Eu marco lá, @Ramsés, sei lá, nem tem Twitter, eu acho, mas tudo bem. Eu marco lá, @Ramsés. Ramsés, você é feio, tá ligado? Isso é um bagulho direcionado. Outra coisa é falar, pô, Ramsés, no seu último vídeo, você falou uma bobajada ali. Isso não é um ataque ao Ramsés. Entende a diferença? Você fazer um tweet respondendo uma pessoa. Ao menos pra mim, são coisas bem diferentes. Concordo, Vou ler isso concordo. do lado do suavemente comentado. Desde Sim. a imagem do requerente vem sendo descredibilizada e extremamente prejudicada, tendo grande repercussão no seu âmbito de trabalho, uma vez que mais de 90 mil pessoas já viram essa publicação, além do fato de existirem milhares de comentários. Levando em conta a fama do requerente, os ataques caluniadores crescem de forma exponencial, além de possuírem um caráter permanente. Levando em... Tá. Todas as Entendi. semanas, o requerente passou a temer nas redes sociais, reiterando seu espaço de trabalho por conta de comentários caluniadores, retirando inclusive a sua imagem dos perfis para evitar ataques. Levando em conta que uma pessoa LGBTQIA+, com um público majoritariamente LGBTQIA+, bem como patrocinadores envolvidos com esse movimento, temos que a acusação de que o autor é transfóbico, crime de... Mas a acusação não é de transfobia. Em nenhum momento foi, Ismael, você é transfóbico. Eu não sou advogado, mas tipo assim, o juiz vai olhar pra isso e vai falar, ô bicha, toma atento, vai. Pelo menos é o que eu esperaria numa situação dessa. Mil pessoas gerou danos irreversíveis à sua imagem e sua capacidade laborativa. Em um contexto jurídico criado, onde a honra e a imagem são valores supremos inerentes à dignidade da pessoa humana, a situação do autor assume uma dimensão ainda mais crítica e demanda uma proteção legal rigorosa. Sendo uma figura pública, o autor não está imune aos danos em seus direitos fundamentais que assistem a todos os cidadãos, inclusive direito à preservação de sua imagem, nome, honra, elementos intrínsecos à sua personalidade e ao seu desenvolvimento laboral. Vamos lá. Quanto a isso, tipo assim, é muito diferente você comparar uma pessoa que trabalha na vendinha da esquina, sabe, no mercadinho da esquina, no mercadinho de bairro, e essa pessoa é exposta e tem dificuldade de arrumar trabalho. Outra coisa é um digital influencer que tá colocando a sua imagem o tempo inteiro como meio de trabalho. Se alguém, sei lá, é pego no mercadinho da esquina, um exemplo aleatório, tá? Roubando. A pessoa pode ser demitida, tá ligado? Na questão de um digital influencer, o público tem o direito de discordar dele e falar, olha, não quero mais assistir, não quero mais ver, porque achei a fala uma merda. Pronto, tá ligado? Tentar colocar tudo isso nas costas da Yasmin, tentar colocar tudo isso nas costas da Suave me parece muito mais uma
rixa pessoal, e essa é a minha percepção, não tô falando que seja verdade, tô falando do jeito que a coisa tá escrita, da minha percepção geral, me parece que é muito mais uma rixa pessoal do que uma coisa de realmente é aquilo, sabe? A parte autora requer o deferimento do pedido liminar para que a ré prossiga com a suspensão imediata da publicação, sob pena de multa diária imposta por esse nobre juiz. Não faz sentido. Conversão em sentença definitiva. A realização de audiências exclusivamente por meio digital. Tal medida é válida. Uhum. Juízo 100% digital aprovado pela resolução E aí? 345/2020. A condenação da ré ao pagamento de R$52 mil referente a danos extrapatrimoniais causados ao requerente e a total procedência dos pedidos. Dá-se a causa o valor de R$52 mil. Nesses termos, A gente tem, né, o próprio caso Haluk e Hulk BR, em que foi pedido 52 mil, mas o valor no fim do dia foi tipo 8 mil. É normal que advogados peçam quase o máximo, né, que eles podem pedir para ter uma negociação, algo nesse sentido. pede o deferimento. Sim, eu sei o que você tá pensando, que realmente esse processo tá muito esquisito, tá muito estranho. Tá muito esquisito. Não tem contexto aqui, e de Sim. que, caso o juiz soubesse, mudaria sim muita coisa. Tanto que já tem um tempinho que esse processo aparentemente estava rolando. De acordo com outro documento que tá anexado aqui, o juiz viu a postagem da Yasmin e ele entendeu que não houve excesso na liberdade de expressão da parte dela. Então, na visão dele, é como se ela não tivesse errada. A suavemente comentada já tá ciente desse processo, e de acordo com ela mesma, ela vai fazer um vídeo falando sobre isso. Então, vou deixar a melhor parte pra ela, já que ela falou que vai fazer um vídeo a respeito disso. Então, se vocês quiserem mais detalhes sobre esse processo e as coisas que o juiz disse a respeito disso, tá tudo lá no tweet dela. Bem, esse era o vídeo de hoje. Claro, dá um like e se inscreve. Então, de modo geral, eu acho realmente que a Ismael perdeu a mão nessa ideia de processar Yasmin como transfobia, porque no fim do dia não foi necessariamente transfobia, foi só um apontamento de uma fala transfóbica, foi só um apontamento de uma fala que pode servir como argumento pra galera mais biluteteia e realmente transfóbica, né? Então, assim, é um pouco complicado nesse sentido da Ismael simplesmente ir lá e processar achando que não ia ter uma represália, achando que nada ia acontecer. É um pouco esquisito pra mim, né? É isso que me pega. Bom, esse é o vídeo de hoje e vamos ver quais que são os próximos capítulos, porque pelo jeito tem bastante pano pra manga.